O governo decidiu limitar o aumento do salário mínimo no ano que vem, mesmo se o pacote de corte de gastos não for aprovado a tempo no Congresso. R$ 1.517. Esse é o salário mínimo que o trabalhador brasileiro deve ter em 2025. A lei estabelece que o mínimo deve ser corrigido pela inflação mais o ganho do PIB de 2 anos anteriores, cálculo que elevaria o mínimo para 1.528. Só que no pacote de corte de gastos enviado ao Congresso, o governo estabelece um teto para esse aumento acima da inflação, 2,5% por ano. Assim, o salário mínimo passaria de R$ 1.412 para R$ 1.517. Essa e outras medidas prometem poupar 70 bilhões em 2 anos aos cofres públicos. Para conseguir apoio, o governo faz uma força-tarefa para liberar emendas parlamentares. Pagou mais de 7 bilhões e meio este mês, desde que o ministro do STF, Flávio Dino, liberou os recursos que estavam congelados por falta de transparência. Mas a dificuldade do governo não se limita apenas à verba para os parlamentares, não. Estabelecer um teto para o aumento real do salário mínimo e endurecer as regras para o benefício de prestação continuada são consideradas medidas impopulares até dentro da base aliada. O relator da matéria, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, já admitiu que a tarefa está difícil e o prazo curto. O Legislativo tem só mais a semana que vem de trabalho. A alternativa já está até pronta. Uma medida provisória deve ser apresentada. O empregador, assim como o próprio governo, que também paga salário mínimo, ficam presos a uma regra que no longo prazo, na sua trajetória, pode se tornar insustentável. E o governo vai precisar rever se ele quiser, de fato, conter despesa pública. O corte de gastos ainda prevê o contingenciamento das emendas que os parlamentares enviam a seus redutos eleitorais e limites para os chamados supersalários no funcionalismo público, medidas que enfrentam forte resistência no Congresso. Cortar na carne, abrindo mão de benefícios, também é o desafio da reforma tributária, que passou no Senado e voltou para a Câmara. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o economista Paulo Rabelo de Castro alertou que são tantas exceções que a reforma está quase tão complexa quanto o sistema atual. No conjunto da obra, o Brasil, ainda continuará sendo um país que taxa muito, que tributa demasiadamente o consumo. Por quê? Porque a reforma tributária não atingiu os outros tributos. Não reequilibrou, por exemplo, o imposto de renda com esse imposto de consumo.